Em fevereiro de 2012, Gisele Helena da Silva, de 30 anos, simplesmente desapareceu de Garanhuns. Ela era uma mulher trabalhadora e também uma mulher religiosa. A mãe dela conta que a Gisele chegava do trabalho, tomava banho e ia para a igreja evangélica. Essa era basicamente a vida dela. Até que um dia ela recebeu uma ligação de uma senhora pedindo uma oração. Essa senhora chamou a Gisele para casa dela e depois disso ela desapareceu. A família chamou a polícia e as buscas começaram, mas eles não conseguiram achar muita coisa. Um mês depois, outra mulher também desapareceu em Garanhuns, e o nome dela era Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos. Ela estava precisando de um emprego para ajudar a sustentar a família dela, e quando ela recebeu uma proposta para trabalhar como babá em uma casa por um valor muito mais alto do que o normal, ela aceitou. Depois disso, ela também desapareceu e a família chamou a polícia. O que a polícia não sabia é que anos antes, em 2008, outra mulher também tinha desaparecido em Olinda. O nome dela era Jéssica Camila da Silva Pereira, de 17 anos. Assim como a Alexandra, ela foi chamada para trabalhar como babá em uma casa por um valor acima do normal, e ela aceitou o trabalho e foi morar na casa junto com a filha dela, que tinha 2 anos na época. Depois disso, ela nunca mais foi vista. A família da Gisele estranhou quando a fatura do cartão dela chegou e eles perceberam que tinha alguém usando o cartão dela para fazer compras numa loja. A polícia foi atrás, eles olharam a gravação das câmeras de segurança e viram que 2 pessoas estavam usando o cartão da Gisele, um homem velho e uma mulher mais nova. Um tempo depois, um dos policiais que estava envolvido no caso, ele estava numa loja comprando materiais, uma loja de materiais, quando chegou um cara pedindo cimento de secagem rápida. Ele olhou para esse cara e percebeu que esse cara era o mesmo cara das gravações. A partir disso, eles começaram a observar esse senhor e acharam a casa dele. A polícia foi até lá e eles encontraram uma criança. Eles pegaram a criança, levaram a criança para outro quarto e começaram a fazer perguntas para ela. Eles mostraram a foto da Gisele para ela e perguntaram se ela conhecia aquela mulher e a criança disse que sim. Perguntaram se a mulher tinha ido embora e a criança disse que não. Perguntaram, então, onde é que tá essa mulher? E a criança disse, o meu pai mandou ela pro inferno. Ela também disse que o pai dela tinha arrancado a cabeça da mulher e tinha enterrado ela no quintal. O suposto pai dessa criança era Jorge Beltrão Negromonte da Silveira e a suposta mãe dessa criança era Bruna Cristina Oliveira da Silva. Além dos dois, também tinha uma senhora chamada Isabel Cristina Pires da Silveira e os 3 foram presos e levados para a delegacia. Na delegacia, a polícia percebeu que o buraco era bem mais embaixo quando eles começaram a falar sobre um ritual envolvendo canibalismo. O Jorge era um cara diferente. Ele nasceu no Recife, mas ele se mudou pra Olinda junto com a família dele quando ele era criança, e ele era o mais novo de 4 filhos. A mãe dele era dona de casa, já o pai dele era um militar. E de acordo com o Jorge, a mãe dele era uma mulher muito indiferente com os filhos, enquanto o pai dele era muito rígido. Ele também conta que ele foi diagnosticado por diversos profissionais com esquizofrenia paranoide. Ele conta no livro dele chamado As Revelações de um Esquizofrênico como é ter esquizofrenia paranoide, e ele escreve alguns relatos. Um desses relatos é de quando ele era criança e ele diz o seguinte: na parte inferior do balcão da pia, pequenas mulheres tocavam bandolins enquanto a minha mãe lavava os pratos e os talheres do almoço. Eu ficava rindo e apontava para elas. Nesse momento, a minha mãe ria também. No início da noite, minha mãe me ajudava no meu banho. Me colocava nos braços, me levava para a mesa e me sentava lá para me enxugar. Estranhamente, ela saía e quando voltava, vinha desfigurada, parecia um monstro e eu me assustava. Tem várias outras descrições que ele dá. Em uma delas, ele tá voltando da casa da Isabel, na época a namorada dele, e no meio do caminho ele vê uma mulher flutuando em cima dele. Em outra, ele fala sobre um cara sem cabeça. Também tem alguns desenhos, e esses desenhos são, assim, bem confusos, tem um monte de coisa. E esse livro e esses desenhos foram feitos em um momento de crise, numa tentativa de explicar o que ele estava sentindo. Além do livro, ele escreveu e dirigiu um filme caseiro estrelado por ele e pela esposa dele. No filme, uma mulher perde o marido e ela é assombrada pelo espírito dele. Nisso, um amigo do marido dela, falecido, aparece dizendo que quer ajudar a mulher, mas no fim ele mata ela e ele pratica canibalismo.
Ele também fala sobre o casamento dele com a Isabel, inclusive a primeira crise que ele teve foi na festa de casamento dos dois. Ele conheceu ela na mesma época em que ele entrou na faculdade de educação física, e eles se conheceram em uma igreja, a Isabel cantava e ela já participou de um programa de auditório. Eles começaram a namorar, até que o pai dela perguntou se tinha acontecido alguma coisa entre os dois, se eles tinham feito alguma coisa. O Jorge disse que sim, e aí os dois tiveram que se casar. Isso foi nos anos 80. Eles ficaram juntos durante 12 anos, até que, em certo ponto, eles perceberam que o que eles sentiam um pelo outro era muito mais fraternal. O Jorge, ele via a Isabel como uma mãe. O Jorge trabalhou como professor de educação física, ele também dava aulas de karatê, e a Isabel, ela fazia salgados e vendia pela rua. Teve um período em que ele ficou desempregado e ela teve que sustentar os dois vendendo salgados. Em 2006, ele arrumou um emprego como professor de karatê em Natal, e foi lá que ele conheceu a sua amante, Bruna Cristina, de 16 anos de idade. O romance dos dois também tá no livro, e ele diz o seguinte: termino mais um dia de aula, e ao sair da academia, uma aluna me chama para acompanhá-la. E entre conversas e conselhos sobre manter a forma, ela me ataca com um beijo roubado. Apesar da sua pouca idade, já trabalhava e queria um relacionamento firme. O tempo passa e eu não podia escolher entre ela e a Bel, pois amava ambas. E diante de um acordo de amor, elas decidiram dividir o mesmo lar comigo. A Bruna disse que ela se apaixonou por ele, que ela via nele um príncipe encantado e que ela fazia tudo que ele mandava. O pai dela, obviamente, não aceitou o romance dos dois porque ela tinha 16 e na época ele tinha 41. Depois de 2 anos, eles foram morar juntos em Olinda. A Bruna também conta que depois de um tempo, o Jorge ele começou a ficar violento e ele começou a bater nela. Foi em Olinda que eles cometeram o primeiro crime deles, e esse crime também foi detalhado no livro. A Jéssica, a menina de 17 anos, ela aceitou trabalhar na casa deles e ela levou a filha dela de 2 anos. Eles contam que se apegaram a Jéssica, eles se apegaram à filha dela, mas ela percebeu, depois de um tempo, que tinha uma coisa muito estranha. Ela não podia sair de casa, ela sempre tinha que ficar presa no quarto. Ela percebeu que ela estava sendo presa, ela quis ir embora e foi aí que ela morreu. O nome do capítulo é O Plano Macabro de Destruir a Adolescente Maldita. E esse capítulo, ele é bem bizarro, porque o nome da vítima era Jéssica Camila. Mas ele fala da Jéssica como se ela fosse a Bruna. Então, nesse capítulo, a Jéssica é a Bruna e a adolescente maldita é a Jéssica. Um trecho diz: eu, Bel e principalmente Jéssica já não aguentávamos mais as visitas dessa adolescente. Vultos lhe acompanhavam, gargalhadas sinistras eram emitidas por ela. Ela era o próprio mal e, como chefe da família, eu tinha o dever de destruí-la. E foi assim que aconteceu o assassinato da Jéssica. Eu vou ler o trecho do livro e eu já aviso que é bem pesado. O nome do capítulo é A Morte do Mal. Chegando na porta do quarto, por estar encostada, chego a ver pela brecha a maldita, linda, porém exótica. Ao abrir a porta, ela range e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Jéssica também entra no quarto para me ajudar enquanto a Bel corre para a cozinha, voltando depois com uma faca. Os gritos da adolescente do mal são ocultados pelos trovões. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo a sua jugular. E nessa mesma hora, sinto um líquido quente escorrendo por entre as suas pernas, molhando os meus pés. Percebo então que ela urinou. Ela pouco a pouco vai esmaecendo em meus braços. Nessa hora, eu deixo o seu corpo frágil e esbelto cair, fazendo um som grave quando atinge o solo. Próximo capítulo, a dividida. Vejo aquele corpo no chão. Jéssica desconfia que ainda se encontra com vida. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele e logo depois a divido. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal como se fosse um ritual de purificação, e o resto eu enterro no nosso quintal, cada parte em um lugar diferente. Esse ritual ele se repete em todas as mortes, a maneira como eles matavam a vítima, depois deixavam o sangue escorrer no banheiro, tiravam a pele e comiam a carne. Cada um tinha uma função, o Jorge ele imobilizava e matava a vítima, a Bruna ajudava e a Isabel cozinhava. Eles enterravam as partes e colocavam as carnes no congelador, nádegas, braços, coxas e o fígado de uma das vítimas. Eles chamavam essas partes de partes nobres, partes que davam para comer.
E essa coisa de comer as vítimas era parte de um ritual da seita criada pelo Jorge chamada Cartel. O objetivo dessa seita era a purificação individual e coletiva e o controle populacional, por isso que eles sempre escolhiam mulheres. A morte da Gisele e da Alexandra foi parecida com a morte da Jéssica e tem bilhetes escritos pela Bruna explicando o plano deles. Tinha a data, o nome da vítima, a idade da vítima e a descrição da vítima. No caso da Gisele, ela fala que era uma mulher evangélica com falsos testemunhos. No caso da Alexandra, ela explica que ela foi até a casa para trabalhar de babá e que ela deu muito trabalho na hora da morte e ela machucou a Bruna e o Jorge. Além dessas, tinham mais 2 vítimas em potencial. Quem atraía as vítimas era a Bruna e a Isabel. No total, seriam 5 vítimas. Eles também tinham meio que um plano. Tudo que eles faziam era para seguir o ritual da seita deles. Porém, a Isabel, ela não matou as vítimas porque ela era velha, então ela não aguentava. Ela só cortava as partes e cozinhava e também atraía as vítimas. E comia, claro, ela comia. Ela fala sobre 9 mortes. Ela diz ter presenciado 7 dessas 9 mortes e ela fala o nome deles. Então, tem chance da Jéssica não ter sido a primeira vítima deles. Porém, eu não achei nada sobre essas outras mortes. Eu só achei sobre essas 3. Nesse caso, tem umas partes muito bizarras. Quer dizer, além da morte e do canibalismo. Primeiro, a Isabel, ela vendia empada. E eles tiveram uma conversa que não precisava comprar recheio pra empada, porque eles já tinham carne no congelador. A carne humana. A Isabel diz no depoimento dela que além de comer a carne, ela colocou carne humana na empada e vendeu. Na verdade, o que fez esse caso ficar tão conhecido, além do canibalismo, foi que eles venderam carne humana. Você tá ligado nisso? Aconteceu uma coisa no interrogatório da Isabel que se fosse comigo, eu deitava no chão e eu chorava, cara. A pessoa fala pra Isabel: você também vendeu empada. Eu já vi você vendendo empada. A Isabel responde: sim, já vendi. Inclusive vendi pra você, eu acho. Na hora que ela fala isso, a outra pessoa fica em silêncio, cara. Ai, ele comeu empada com carne humana, velho. Nossa, se fosse comigo eu chorava. Esse negócio da empada mexeu comigo, gente, porque... Ai, eu nunca comi empada na minha vida, graças a Deus. Então essa é uma das partes bizarras do caso. Eles vendiam a empada lá de carne humana. Mas a parte pior vem agora. A criança. A menininha, ela viu a mãe dela ser morta. Depois ela viu as outras 2 vítimas serem mortas. A Isabel dava carne humana pra ela comer e ela disse que a menininha gostava, sendo que a criança nem tinha noção do que estava acontecendo. O Jorge e a Bruna, eles adotaram ela, eles colocaram o nome deles no registro dela, porque a mãe biológica, quando ela foi morar com eles, ela não tinha registrado ainda. Então, é muito bizarro pensar que uma das principais testemunhas desse caso foi uma criança de 9 anos. Depois que os 3 foram presos, ela foi morar com a tia-avó dela e o vô dela. E a única coisa que o vô dela quer é que eles tirem o nome do Jorge do registro dela, porque ele não é o pai dela. Depois que eles foram presos e todo mundo soube do caso, os vizinhos queimaram e destruíram a casa. Um tempo depois, uma família comprou o terreno, reformou a casa, eles moram lá até hoje, coisa que eu nunca faria, porque o tanto de encosto que deve ter naquele lugar, Deus que me livre e guarde, mas tem gente morando lá. Depois de pegos, começaram os interrogatórios, várias matérias sobre o caso, várias pessoas indo atrás do passado deles e do que eles fizeram, da família das vítimas. O processo tem mais de 1000 páginas e muitas das coisas no processo foram ditas pelos próprios canibais. Acharam o livro e o filme do Jorge. No primeiro julgamento, em 2014, o Jorge confessou ser o autor dos crimes. Os advogados dele e da Isabel tentaram alegar insanidade, porque aí eles seriam mandados para um hospital psiquiátrico. Mas os 3 foram considerados sãos. Eles foram condenados pelo primeiro assassinato da Jéssica Camila e o Jorge pegou 21 anos de prisão, enquanto a Isabel e a Bruna pegaram 19 anos. Em 2018, aconteceu um novo julgamento, dessa vez pelas outras 2 mortes, da Gisele e da Alexandra, e nesse segundo julgamento, o Jorge foi condenado a 71 anos de prisão, e a Isabel a 68 anos de prisão, e a Bruna a 71 anos e 10 meses de prisão.
Numa entrevista recente, ele diz que ele não lembra dos crimes, ele não admite mais ser o autor dos crimes. Na verdade, ele fala que ele só assumiu a autoria dos crimes para não aumentarem a pena da Bruna, porque agora ele põe a culpa na Bruna, como se ela tivesse cometido tudo sozinha. Ele fala que ele teve surtos e que ele não lembra de nada. A Bruna lembra de tudo, dos detalhes, mas ela também culpa o Jorge, diz que ele destruiu a vida dela. Quando o Jorge ele fala sobre o caso, ele fala como se ele fosse um coitado, como se ele fosse a vítima. A Bruna, ela fala de maneira mais direta, como se ela estivesse contando um crime que ela leu em algum lugar, como se ela não tivesse praticado esses crimes. Todas as vezes que o Jorge agir como um coitado e dizer que não se lembra do que aconteceu e colocar a culpa na Bruna, eu aconselho ele a ler o livro que ele mesmo escreveu, detalhando as mortes, porque talvez assim ele não se esqueça.